Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos? Então, hoje é dia 16 de março de 2023, quinta-feira, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres. Começando o nosso vídeo com uma revisão aqui da nossa lição do dia. Estamos na lição 75, que declara: a luz veio. Ponto final. A luz veio. Mas como é possível, Jaque? Pois é. Vamos ver o que Jesus nos explica? A luz veio. Estás curado e podes curar. A luz veio. Estás salvo e podes salvar. Estás em paz e trazes a paz contigo aonde quer que vais, né? Eu acho que é melhor levas, né? Estás em paz e levas a paz contigo aonde quer que vais, né? A escuridão, o tumulto e a morte desapareceram, a luz veio. Celebramos hoje o final feliz do teu longo sonho de desventuras. Agora já não há sonhos escuros. A luz veio. Começa hoje o tempo da luz para ti e para todos. É uma nova era na qual um novo mundo nasceu. O velho mundo não deixou nenhum vestígio à sua passagem. Hoje temos um mundo diferente porque a luz veio. Os nossos exercícios para o dia de hoje serão exercícios felizes, nos quais damos graças pela passagem do velho mundo e o começo do novo. Nenhuma sombra do passado permanece para escurecer a nossa vista e ocultar o mundo que o perdão nos oferece. Hoje aceitaremos o novo mundo como o que queremos ver. O que desejamos nos será dado. Nossa vontade é ver a luz. A luz veio. Olha que bonito isso. Nossa vontade é ver a luz. A luz veio, tá? Os nossos períodos de prática mais longos serão dedicados a olhar para o mundo que o nosso perdão nos mostra. É isso que queremos ver e apenas isso. O nosso propósito único faz com que a nossa meta seja inevitável. Hoje, o mundo real surge à nossa frente em contentamento para, enfim, ser visto. Agora, como veio a luz, a visão nos é dada, tá? A visão aí, ele tá falando da visão verdadeira, da visão do terceiro olho, tá? Da visão crística, tá bom? Onde a gente vê além da Matrix, tá? Então, se vocês quiserem uma palhinha do que é essa visão, eu vou indicar para vocês dois filmes. O Matrix 1, clássico, que eu acho que é de 1999, né? Então vejam e revejam, porque aquele filme ele tá cheio de verdades escondidas, tá? E os controladores do mundo, eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas eu vou falar agora, os controladores do mundo, eles colocam as verdades nos filmes, pra gente achar que é ficção. Então, eles dessa forma, eles estão obedecendo a uma lei espiritual, que eles têm que nos manipular com o nosso consentimento, né? Então, eles botam todas as verdades nos filmes e a gente fica achando que aquilo é ficção, tá? Não é. Então, vejam Matrix 1 e um outro filme que eu coloquei o link para vocês lá no nosso canal no Telegram. O filme Eles Vivem, They Live, que é um filme trash do final da década de 80, de 89, se eu não me engano, que mostra como nós somos programados, tá? Como nós somos induzidos a viver a vida que eles querem que a gente viva, para que a gente continue sob o controle dessa galera, né? Mas o que acontece? A gente está seguindo para o grande despertar global, né? Então, essa lição de hoje, ela é muito especial nesse sentido, tá? Eu vou falar mais um pouco disso daqui a pouco. Hoje não queremos ver a sombra do ego sobre o mundo. Então ele está dizendo que existe uma sombra do ego que está sobre o mundo.
E isso é muito interessante, porque se você for lá no livro do Gênesis, vocês vão ver que acho que no capítulo 1 a gente tem o paraíso, e no capítulo 2, depois que o ser humano faz a escolha de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, então a sombra do ego cai sobre o mundo, né? E o que acontece com o mundo? O mundo vira um local de sofrimento, né? Um local de pena, um local de você vai ter que trabalhar para ganhar o seu sustento, seus filhos vão nascer depois das dores do parto, e etc, etc, etc. Então vocês veem claramente o mundo com o ser humano entendendo que ele estava conectado a Deus. E no segundo momento, nós vemos um mundo, um outro mundo que está encoberto pelas sombras do ego, com o ser humano tendo caído no sono, na ilusão de que estava desconectado de Deus, tá bom? Do Criador. Muito bem. Então, hoje não queremos ver as sombras do ego sobre o mundo. Vemos a luz e nela vemos o reflexo do céu que se estende sobre o mundo. Começa os períodos de prática mais longos, dando a ti mesmo as boas-vindas da tua liberação. A luz veio, eu perdoei o mundo. Então, o que eu preciso fazer para que a luz venha? Eu preciso perdoar o mundo, né? Só tem um jeito de eu perdoar o mundo, de eu perdoar as pessoas. Só tem um jeito de eu perdoar as situações que me acontecem, só tem um jeito. É quando eu me conecto com o Divino Espírito Santo. É quando eu entrego o meu relacionamento, aquela situação, aquela problemática da minha vida nas mãos do Divino Espírito Santo, peço pelo propósito dele, e aí então eu tenho forças, eu tenho inteligência, eu tenho capacidade de perdoar o mundo, tá bom? Muito bem. Não te detenhas no passado hoje. Conserva a mente completamente aberta, lavada de todas as ideias passadas e limpa de todos os conceitos que tens feito. Então, as minhas ideias passadas são ideias do meu ego e os conceitos que tenho feito são os conceitos do meu ego. Hoje, perdoaste o mundo. Podes olhar para ele agora como se nunca o tivesses visto antes. Ainda não sabes qual é o aspecto que ele tem, meramente aguardas para que ele te seja mostrado. Enquanto aguardas, repete várias vezes lentamente e com toda a paciência. A luz veio. Eu perdoei o mundo. Então vamos repetir? A luz veio. Nós perdoamos o mundo. A luz veio. Eu perdoei o mundo. A luz veio. Nós perdoamos o mundo, tá? Reconhece que o teu perdão te dá direito à visão. Compreende que o Espírito Santo nunca falha em dar a dádiva da vista àqueles que perdoam. Acredita que ele não te falhará agora. Perdoaste o mundo. Ele estará contigo enquanto vigias e esperas. Ele te mostrará o que a verdadeira visão vê. É a sua vontade e tu te uniste a ele. Espera pacientemente por ele e ele estará lá. A luz veio. Perdoaste o mundo. Dize-lhe que tu sabes que não podes falhar porque confias nele. Em quem? No Divino Espírito Santo, né? E diz a ti mesmo que esperas na certeza de olhar para o mundo que ele te prometeu. A partir desse momento verás de maneira diferente. Hoje a luz veio. E tu verás o mundo que te foi prometido desde o início dos tempos, no qual o fim dos tempos está garantido. Então, olha que frase bizarra essa frase aqui, para quem está lendo um curso em milagres sem entender a metafísica do curso. Tu verás o mundo e tu verás o mundo que te foi prometido desde o início dos tempos, lá no Gênesis, no qual o fim dos tempos está garantido. Mas peraí, o fim dos tempos não é uma desgraceira, não é um apocalipse, não vamos morrer todos, não vai ser uma coisa horrorosa?
Como assim? Eu vou ver o mundo que eu queria ver, que me tinha sido prometido, e aí o fim dos tempos está garantido? Porque o fim dos tempos, gente, essa lição, ela é pura ascensão planetária. Nessa lição, Jesus está nos falando do processo de ascensão planetária, o qual nós saudamos todos os dias quando começamos o vídeo, não é? Então, o que é o fim dos tempos? É o fim da percepção do tempo da terceira dimensão, passado, presente e futuro. É onde eu fico eternamente no agora. Se eu estou eternamente no agora, o fim dos tempos aconteceu, né? Mas o que a galera lá de cima quer que a gente acredite? A galera quer que a gente acredite que o fim dos tempos vai ser uma desgraceira coletiva, né? Que o julgamento final vai ser o dilúvio novo e todos morrerão afogados e só se salvarão os escolhidos, né? Não é isso. Nós estamos, o processo de separação do joio e do trigo, sobre o qual o Apocalipse nos fala, é um processo de separação de consciências, de níveis de consciência. Então, quem está trabalhando ativamente para expandir a sua própria consciência, para elevar o nível frequencial da sua própria consciência, como eu e todos vocês que me aturam diariamente pelo 3º ano, e eu admiro a cada um de vocês, e eu agradeço a cada um de vocês, e eu mando beijos para cada um de vocês, beijos no coração. Eu tinha um amigo no meu antigo trabalho que ele falava, Jaque, beijo no coração é uma coisa muito brega, mas eu falava, não, mas eu gosto de beijo no coração, né? Então eu mando beijos no coração para cada um de vocês. Então nós estamos aqui diligentemente comprometidos em a cada dia que passa a gente elevar um pouquinho a nossa frequência vibracional, em a gente ampliar a cada dia que passa em um pouquinho a nossa consciência, né? E aí a gente lembra do nosso querido Albert Einstein. Uma mente que se expandiu jamais voltará ao seu formato original. Depois que eu traduzo, né? Vocês podem escrever essa frase, vocês podem tatuar no braço, essa frase é minha. Depois que você vê, não tem como desver, né? Depois que não a frase, né? Mas aqui no contexto de um curso de milagres. Depois que você vê, você tem a visão com o Divino Espírito Santo, não tem mais como você desver, meu querido. Minha querida, você vai querer desver e não vai ter como. Então, se você não quer ver, pare de assistir esses vídeos, né? Vá para um canal lá da luta das mulheres na gelatina ou na lama, ou coisa assim, né? Você quer coisa mais maravilhosa para distrair o ser humano da própria evolução espiritual? Né? Bota umas mulheres de biquíni lá lutando na gelatina, lutando na lama, ou tentando pegar um sabonete numa banheira. Não era isso que rolava, né? Pra vocês verem como eu sempre fui o ET de Varginha. Eu sempre tive pavor dessas coisas. Quando o programa lá, os reality shows começaram, os meus amigos vinham falar comigo, ai, você viu o que tá acontecendo lá na fazenda, não sei onde. Eu falava, hã? Ah, fulana! Eu falava, quem é essa pessoa? Né? Sempre fui esquisita, gente. Eu sempre fui esquisita. Graças a Deus, depois de algumas décadas de amadurecimento, eu consegui consegui me assumir na minha esquisitice. E aqui estou com vocês, que eu suponho que devem ser esquisitos iguais a mim, porque semelhante atrai semelhante, né? Reconhece que o teu perdão te dá direito à visão. Compreende que o Espírito Santo nunca falha em dar a dádiva da vista. É da visão, né? Àqueles que perdoam. Acredita que ele não te falhará agora. Perdoaste o mundo. Não, essa parte eu já li. Perdão. Diz a ti mesmo que esperas na certeza de olhar para o mundo que ele te prometeu. Tá, já li também. Os períodos de prática... Dá graças pela misericórdia e pelo amor de Deus. Regozija-te pelo poder do perdão de curar a tua visão completamente. Tem confiança que neste dia há um novo começo, sem a escuridão do passado sobre os teus olhos.
não podes falhar em ver hoje. E o que verás será tão bem-vindo que alegremente estenderás o dia de hoje para sempre. Essa é uma frase importante. Estenderemos o dia de hoje para sempre. Tem dois sentidos importantes aqui. Primeiro, que eu vou estender o momento presente para sempre. Segundo, que eu vou estender a minha prática da lição de hoje para sempre. Porque, na verdade, eu tenho uma lição por dia, mas todas as 365 lições me servem todos os dias. E isso a gente já falou bastante sobre isso ano passado, né? Então, as lições, elas são chaves que vão abrir portas, né? Então, quando eu estiver lá na M, quando eu estiver mal, quando tiver acontecido algo comigo que me deixou mal, eu tenho um cardápio de lições para me apoiar, para abrir aquelas portas que estão aparentemente fechadas. Por outro lado, isso eu já falei para vocês ano passado também, por outro lado, a lição que mais vai me acolher naquele dia é a lição que eu estiver praticando naquele dia. Então, se você está vendo esse vídeo da lição 75 e está praticando ela hoje, então não importa que nós no canal estejamos praticando outra lição. É porque essa é a lição especial no bom sentido, não no sentido do especialismo, é porque essa é a lição que é necessária para você, tá bom? Então a luz veio. Hoje a sua vida já está iluminada. Por quê? Porque você perdoou, né? E você vai, na prática com a criança interior, levar a luz para a sua infância. Você vai dizer, a luz veio, a luz chegou na minha infância, porque eu perdoei a minha infância. Porque eu perdoei os meus pais, porque eu perdoei todas aquelas pessoas que por ignorância, por falta de consciência, apenas isso que existe, o pecado não existe, existem apenas a ignorância e a falta de consciência. Então eu perdoei o mundo, eu perdoei as pessoas que abusaram de mim e eu me perdoei por todos os abusos que eu cometi com as outras pessoas devido à minha ignorância, devido aos meus medos, devido à minha falta de consciência, tá bom? A luz veio, eu perdoei o mundo. Se fores tentado, dize a qualquer um que pareça estar te puxando de volta à escuridão. A luz veio, eu te perdoei. Pega aquela pessoa maravilhosa, aquele filho de Deus perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, isento de pecado, que vem para a sua vida para testar você, se você realmente está se enraizando na sua prática. Fala para essa pessoa, a luz veio, cidadão, a luz veio, eu já te perdoei. E sabe por que eu te perdoei? Eu não te perdoei porque eu queria, eu não te perdoei porque eu conseguia, eu não te perdoei porque eu achava certo, eu te perdoei porque eu entreguei o perdão nas mãos do Divino Espírito Santo, pedi a ele, falei assim, meu Divino Espírito Santo, perdoe essa pessoa que eu estou visualizando agora na minha mente, através de mim, por favor. E perdoe agora. E perdoe completamente. E perdoe totalmente. E me ajude a receber a dádiva que esse relacionamento conturbado está me proporcionando. Isto é, uma lição, isto é, a oportunidade de desenvolver uma virtude que ainda está embrionária no meu estado consciencial. Ok? Dedicamos este dia à serenidade, na qual Deus quer que estejas. Então, Deus quer que você esteja sereno, meu querido, minha querida. Você está histérica, porque você está desconectado de Deus. Guarda na tua consciência de ti mesmo e tu a verás por toda parte hoje, à medida que celebramos o princípio da tua visão e a vista do mundo real que veio para substituir o mundo sem perdão que pensavas ser real. Então, temos algo aqui muito interessante. Eu falei para vocês antes que essa é uma lição sobre ascensão planetária. E eu vou falar sobre isso rapidinho, porque vai fugir um pouquinho do nosso tema, mas é irresistível, eu não posso deixar de falar. Essa lição, você pode escrever no seu livro, você bota assim, essa lição é sobre o processo de ascensão planetária, a saída da consciência tridimensional para a consciência pentadimensional, tá? Aqui,
Damos graças pela passagem do velho mundo e o começo do novo, tá? O que acontece, gente? Já expliquei, mas vou explicar de novo para quem estiver caindo aqui de paraquedas. Por causa da criança interior. O que acontece? Vamos usar esse grupo de pessoas que estão unidas aqui nesse canal, tá? Claro que os estudantes de Um Curso em Milagres são infinitamente mais numerosos no Brasil do que os meus spec ouvintes, né? Mas nós temos um canal aqui que hoje tem em torno de 1.200 pessoas, tá? Então vamos pegar, somos 1.200, grosseiramente falando. Somos 1.200 indivíduos imbuídos do propósito de ampliar a nossa consciência de terceira para quinta dimensão. Estamos fazendo essa caminhada. E aí o que o doutor maravilhoso, o doutor Joshua David Stone fala? Ele diz que o primeiro passo nessa escadaria da ascensão é o você se libertar dos programas do ego, que é o que a gente está fazendo com o Curso em Milagres, ok? E aí, nós estamos nos liberando das programações do ego. Então, é assim, o que eu quero que vocês entendam é assim, o mundo do Divino Espírito Santo é esse mundo aqui. Eu tô olhando. O mundo do Espírito Santo, que belíssimo, céu azul, os pássaros cantando, a casa, mansão do meu vizinho aqui do outro lado da rua brilhando, tá? Esse é o mundo do Divino Espírito Santo. Mundo do ego. Mudou alguma coisa do lado de fora? Não. Mudou a minha percepção. Agora eu não uso mais os óculos do ego, né? Agora eu uso os óculos do ego, tá? Então, isso é ascensão. E o que são os óculos do ego? Os óculos do ego, eles estão na minha vista física? Os óculos do ego, eles impedem a minha terceira visão? Eles impedem a minha visão real com o meu terceiro olho? Sim, mas de que forma isso funciona? A vista física é um dos 5 sentidos do homem. A vista física, a visão física está acoplada à Matrix. É como o seu avatar de jogo lá no metaverso. A sua visão no metaverso está acoplada ao metaverso, a um programa, tá? Mas quem é que comanda essa vista física? É uma programação que foi instalada na minha mente e que eu estou desinstalando agora com o Curso em Milagres, tá? Então, nós estamos dando boas-vindas a um mundo novo, porque nós estamos, dia após dia, nos desligando da programação que nos mantém presos ao mundo antigo. E então estamos abrindo espaço para a nossa programação original, que é o sistema de pensamento do Divino Espírito Santo. Tá bom? Aí ele segue. Damos graças pela passagem do velho mundo e o começo do novo. Nenhuma sombra do passado, ego, permanece para escurecer a nossa visão. Eu vou substituir vista por visão, tá? E ocultar o mundo que o perdão nos oferece. Hoje aceitaremos o novo mundo como o que queremos ver. Então, hoje queremos ver o novo mundo. Hoje queremos ver o mundo perdoado. A chave para tirar o óculos é o perdão. Essa é a chave para tirar o óculos. O que desejamos nos será dado. A nossa vontade é ver. E a luz veio. É ver a luz. E a luz veio. Então, nós estamos afirmando, nós estamos dizendo assim para o Divino Espírito Santo na nossa prática. A nossa vontade é ver a luz, ó Divino Espírito Santo. A luz veio. Aí ele vai dizer assim: vamos nos dedicar a olhar para o mundo que o nosso perdão nos mostra. É isso que queremos ver e apenas isso. O nosso propósito único faz com que a nossa meta seja inevitável. Hoje o mundo real surge à nossa frente em contentamento, para enfim ser visto. Agora, como veio a luz, a visão nos é dada, tá?
A visão real, essa visão. A visão que olha além, a visão que vê a essência. A visão que vê além do personagem da peça teatral que é o drama da minha vida, da sua vida, da vida do seu vizinho. Hoje não queremos ver a sombra do ego sobre o mundo. Vemos a luz e nela vemos o reflexo do céu que se estende sobre o mundo. Por que a gente vê o reflexo do céu e não vemos o céu? Porque a gente está na terceira dimensão. Então o céu está lá em cima, está lá no âmbito da mente una. Mas a gente vê os reflexos do céu aqui na terceira dimensão. Aí ele diz: não te detenhas no passado hoje. Hoje perdoaste o mundo. Podes olhar para ele agora como se nunca o tivesse visto antes. Você ainda não sabe qual é o aspecto que ele tem. Isso é importantíssimo. Eu não sei como é um mundo perdoado, né? Eu até sei, que eu já vi na série de metafísica que eu assisto, da Gaia TV. Para quem puder assistir, Cosmic Disclosure, tá? Cosmic Disclosure, tá? Do meu amado David Wilcock, tá? Então, eu já sei como é. Quer dizer, eu ainda não vi, Jaqueline, ainda não vi, mas eu já sei como é o mundo perdoado. O mundo perdoado é o mundo dos interesses compartilhados. É o mundo onde eu olho para o outro e me vejo una com ele, unida a ele. Esse é o mundo perdoado. Então eu não preciso salvar o mundo. Eu só preciso me desfazer volitivamente do meu ego. Aí eu salvo o mundo do meu ego, tá? A única coisa que impede o mundo de ser perdoado é o meu ego. Então eu preciso me livrar dele, né? Estamos fazendo isso agora. Meramente aguardas para que o mundo perdoado te seja mostrado. Enquanto você aguarda, repete: a luz veio, eu perdoei o mundo. Reconhece que o teu perdão te dá direito à visão. É o meu perdão que me dá direito à visão. Não é o perdão do outro para mim. É quando eu perdoo, eu posso ver. Quando eu perdoo, eu posso conhecer. Quando eu perdoo, eu posso, enfim, amar. Tá bom? Ok? Perdoaste o mundo. O Divino Espírito Santo estará contigo enquanto vigias e esperas. Por que a gente está esperando? Porque para que esse novo mundo se manifeste, um número X mínimo de pessoas tem que despertar. Então vamos supor que nós, esses 1.200 que estamos aqui nesse canal, estamos despertando, mas nós não somos suficientes para que esse novo mundo ele possa colapsar efetivamente nas nossas vidas e se manifestar. Ainda não. A gente precisa de um número maior. Por isso que tem tanta gente hoje no planeta Terra, tantas pessoas imbuídas do propósito de trazer consciência para a humanidade, porque a gente precisa desse número X. E aí a gente vai dar bye-bye para esse mundo de sofrimento, de dor, né? Esse mundo de sofrimento e de dor, ele serve aos propósitos de muitas pessoas que querem manter o planeta Terra aprisionado no sistema de pensamento do ego na terceira dimensão. Só que está chegando a hora. Está chegando a hora de a era do ouro de ouro chegar. Está chegando a hora, não tem mais jeito. A gente já está em processo de parto, né? Ou talvez estejamos iniciando aí as dores do parto, né? Por isso que o mundo parece tão caótico. A gente sabe como vai ser um novo mundo? Não, a gente não sabe. Mas nós confiamos que a voz que fala por Deus e que habita em nós nos guiará até esse novo mundo. Nos guiará para que a gente possa contribuir para esse mundo ser formado. Estamos fazendo isso agora. E para que a gente possa, então, se abrir para viver nesse novo mundo. Tá bom? Que mais?
Hoje a luz veio e tu verás o mundo que te foi prometido desde o início dos tempos, no qual o fim dos tempos está garantido, né? Então é esse mundo do fim dos tempos que a gente quer ver, tá? Tem confiança, dá graças pela misericórdia e pelo amor de Deus. Então vamos agradecer. Ó Deus, querido Deus, damos graças pela tua graça e pela tua misericórdia. Regozija-te pelo poder do perdão de curar a tua visão completamente. Então vamos entregar a nossa vista e a nossa visão aqui nas mãos do Divino Espírito Santo, né? Nós estamos dispostos a ver, né? Tem confiança de que neste dia há um novo começo. Sem a escuridão do passado sobre os teus olhos, não podes falhar em ver hoje o novo mundo. E o que verás será tão bem-vindo que alegremente estenderás o dia de hoje para sempre. A luz veio, eu perdoei o mundo. Celebramos o princípio da tua visão e a vista do mundo real, que veio para substituir um mundo sem perdão que pensavas ser real. Então, esse mundo sem perdão, nós apenas pensávamos que ele era real. Esse mundo sem perdão, ele é um programa de computador, tá? Ele é um programa de computador. Isso aqui é um holograma. Esse mundo aí também, né, que é descrito no livro do Gênesis, ele também é outro programa de computador. Mas ele é um programa de computador no qual os comandos de sofrimento... eu não vou dizer que são os comandos de sofrimento, não, que eu estaria incutindo aqui num erro. Aquele pilar inicial de você estar separado do seu Criador, ele foi removido, né? Então agora nós temos como base, como pilar, como centro desse novo holograma que está se manifestando, a expiação, o conceito da expiação. A separação não concorreu. Eu e meu Pai somos um. Né? Então, quando Jesus dizia, eu e meu Pai somos um, a pessoa só pode chegar ao Pai através de mim. Do que ele estava falando? Ele estava falando da consciência crística. Ele estava falando dele, Jesus. Você pode ser budista. Então você vai alcançar o Pai através da sua consciência búdica, o seu ser real. Só tem outro nome, é a mesma coisa. Tá? E claro que diferentes mestres se apropriaram de atributos divinos mais particulares, né? Então, por exemplo, Buda, o Buda era um mestre da compaixão, né? Jesus, o mestre do amor, né? É isso, tá? Então, acho que a gente falou bem aqui de ascensão planetária. Essa lição é super descritiva do que é o processo de ascensão planetária, tá bom? E quero dizer para vocês como é que você vai praticar, como é que vocês vão praticar essa lição com a criança interior. A gente vai praticar essa lição olhando para a nossa infância, que está no nosso passado tridimensional, e a gente vai dizer, a luz veio, eu perdoei o mundo da minha infância. A luz veio, eu perdoei a minha infância. A luz veio, eu te perdoei, papai. A luz veio, eu te perdoei, mamãe. A luz veio, eu perdoei o mundo. A luz veio, eu perdoei o mundo. A luz veio, eu perdoei o meu irmãozinho. A luz veio, eu perdoei aquele infelizinho que fazia bullying comigo no jardim da infância. Ah, não, Jaque, não posso falar infelizinho. Não, não pode. Eu apenas escorreguei aqui, tá? Aquele filhinho de Deus perfeito, maravilhoso, isento de pecado, que fazia bullying com você na sua infância, que aparentemente tirava a sua paz, apertando já os seus pequenos botõezinhos que você já trouxe com você mesmo, consigo mesmo, das suas 429 encarnações anteriores, né?
E você passou grande parte da sua vida dizendo que você realmente não merecia ter passado por tudo aquilo que você passou. Então a gente precisa entender que o conceito aqui não é o conceito de merecimento, não é absolutamente, não tem a ver com o conceito de eu mereço sofrer ou eu não mereço sofrer. Eu joguei pedra na cruz ou eu não joguei pedra na cruz. Tem a ver com as leis do universo. Tem a ver com a lei do karma, né? Então você veio com alguns boletos bancários que você tinha que pagar. Você veio com energias as quais você precisou não, naturalmente você atraiu energias semelhantes às suas, né? E por aí vai, né? E por aí vai. Então a sua tarefa hoje é jogar essa luz na sua infância. E conversar, meditar, falar, interagir com a sua criança interior e ajudá-la a poder fazer a prática da lição, dizer para ela que efetivamente também a luz veio, tá bom? Então essa é a sua prática hoje, tá bom? Então a gente passa agora, enfim, para a leitura do texto do dia 75 da Marianne Williamson, onde ela fala sobre o envelhecimento. Se nós não exercitamos os nossos corpos, então os nossos músculos começam a enrijecer. E se nós não exercitamos as nossas mentes, então as nossas atitudes começam a enrijecer. Nada enrijece as nossas experiências de vida como o enrijecimento dos nossos pensamentos. Então, quando os nossos pensamentos se tornam rígidos, quando a nossa mente se fecha, quando a gente acha que só nós temos razão, quando nós queremos estar certos o tempo inteiro, então é a rigidez da nossa mente falando, né? Nós temos o oposto do que na Seitonoye o mestre chamava de mente dócil, né? Então, busquemos a docilidade da nossa mente, que é mais ou menos a gente fluir com a vida, né? E que é um conceito que vai se tornando mais orgânico pra gente à medida em que a gente vai exercitando a aceitação. E entendendo que todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda, né? Então, os nossos pensamentos, então, né, essa nossa mente rígida, limita as nossas possibilidades e limita a nossa alegria. Todos nós já vimos pessoas que envelheceram com pesar. Também já vimos pessoas que envelheceram com alegria. É o momento de intencionar envelhecer com alegria, decidindo que a alegria da juventude é um bom tipo de alegria, mas não é o único tipo de alegria. De fato, há uma alegria no conhecimento de que, após todos esses anos, nós finalmente crescemos. Alguns de nós, né? Então, o que eu quero dizer para vocês aqui é que hoje, nessa nossa era, né, atual, envelhecer se torna um problema ainda maior, né? Porque as pessoas mais velhas estão sendo desvalorizadas, né? Então, nas sociedades que não estão de cabeça para baixo, como é o caso da nossa, as grandes decisões são dos anciões, são dos sábios, são daqueles que viveram mais, são daqueles que se prepararam mais, né? São dos mais velhos, né? Porque a idade é um sinônimo de sabedoria. Por quê? Porque aquelas pessoas, elas realmente trilharam um caminho do amadurecimento. Claro que hoje, na nossa sociedade de cabeça para baixo, você dizer que está mais velho não quer dizer que você amadureceu, não. São duas coisas que muitas vezes estão bem separadas. Mas, efetivamente, é porque a nossa sociedade está de cabeça para baixo, porque está completamente dominada pelo sistema de pensamento do ego, né? Mas se você for pegar uma sociedade, por exemplo, os índios norte-americanos, né, antes da invasão dos brancos, né?
como eram aquelas sociedades? Viviam em harmonia com a natureza, viviam com pouquíssimo conflito, viviam com pouquíssimos problemas, mas as decisões das tribos eram submetidas ao conselho dos sábios, né? E ao conselho dos guerreiros. Por quê? Porque os guerreiros eram aqueles que iam eventualmente pagar com a própria vida se as decisões da tribo fossem equivocadas, né? E nesse sentido, a sabedoria feminina, a sabedoria das anciãs, era totalmente levada em consideração, né? Não só das anciãs, né? Dos anciões também, mas falando assim das mulheres, né? A energia das anciãs era completamente levada em consideração no aconselhamento. Eles tinham um processo também de sonhar, né? Eles tinham que receber um sonho para saber os próximos passos, né? Você tinha a sabedoria dos xamãs, que são os nossos pajés, né? Tinha uma sabedoria ali. E hoje em dia a gente olha para as pessoas mais velhas com a cara torcida, né? A nossa sociedade está tão de cabeça para baixo que anteontem eu me deparei com anteontem, sei lá, segunda-feira, eu me deparei com um post no Instagram. A pessoa que postou estava criticando, né? Mas assim, horrendo. Umas meninas de, sei lá, seus 18 anos, e elas estavam entrando na faculdade, foram filmar a entrada na faculdade no TikTok, e elas estavam rindo de uma colega da faculdade que estava fazendo a inscrição com 40 anos, né? E elas estavam rindo, elas estavam fazendo piada, dizendo assim, como é possível uma pessoa de 40 anos fazer uma faculdade, né? Pois eu digo para essas pessoas que pensam desse jeito que é possível você fazer uma faculdade enquanto você tiver a cabeça para estudar e passar nas suas matérias. Se você tiver 70 anos e estiver bem, vá fazer sua faculdade. Já contei aqui para vocês que o meu pai fez a primeira faculdade dele, eu acho que ele tinha mais de 40 anos, porque era muito pobre, né? Quando tinha 18 mal sabia ler, escrever, somar, né? E ele começou a segunda faculdade dele de psicologia com 68 anos. E eu me lembro que ele me ligou um dia e falou, o que você acha? Eu falei, eu acho que você tem que fazer, óbvio, acho que você deve fazer ontem, né? E por que ele resolveu fazer? Ele resolveu fazer porque o marido de uma grande amiga minha, já mais velho, hoje ele deve estar com os seus 75 anos talvez, ele foi fazer lá com os seus 50 e poucos, ele foi fazer a faculdade de psicologia. E se formou um belíssimo psicólogo existencialista. E clínica, né? E é químico de formação original, né? E essa minha amiga é engenheira química como eu. Aliás, essa minha amiga é minha grande mentora profissional, né? Então, gente, essa briga com o envelhecimento é de uma sociedade que está completamente de cabeça para baixo. Assim, completa e totalmente de cabeça para baixo. E isso é lamentável, né? Então, assim, se você tiver filhos e seus filhos estiverem nessa vibe, explica para eles como é que é quando as coisas estão de cabeça para cima, né? Por isso que a gente tem que ficar fazendo constelação familiar, porque a gente desaprendeu de reverenciar os nossos antepassados. E aí a gente torna as coisas não só mais difíceis pra gente, mas para eles também, né? E estamos todos sim no processo de amadurecimento emocional, né? Bom, achei. Eu queria comentar aqui mais um dia, eu não vou falar da ferida do abandono, amanhã a gente fala, que eu recebi 2 comentários aqui que eu não posso deixar de ler para vocês, tá? O vídeo de ontem, né, quando eu contei da história do acidente de carro, ele rendeu, né? Eu vou ler a mensagem da Egli, tá? Da mãe que era da Seichonoye e que ela desprezava, a Seichonoye. Professora querida, muito obrigada pelo seu relato. Eu há algum tempo estou sentindo que algo está diferente com o sistema, ou o universo, o mundo, as pessoas, enfim, para mim isso está muito claro. Desde que a pandemia começou, o mundo, a energia virou, não é mais a mesma, né? E as energias estão bem esquisitas.
Mas estou calma fazendo as lições, meditações e procurando não me envolver com coisas, fatos, pessoas que me desviam do meu propósito. Perfeito. Também tô nessa vibe. Chorei quando você me respondeu. Escreverei sim uma carta para minha mãe e direi que a minha professora querida lhe enviou um grande beijo. Muito obrigada, muito obrigada. Egli, eu tô lendo o seu comentário pelo simples fato de que eu tive a intuição de que quem trouxe você para esse canal foi a sua mãe, tá? Eu acho que quem trouxe você para esse canal de Um Curso em Milagres foi a sua mãe, lá do plano espiritual, tá? Te protegendo e te abençoando, tá? Foi a intuição que eu tive ontem. Dani, querida, Jaque, em primeiro lugar agradeço a Deus que tenha terminado tudo bem. Eu realmente me preocupei com você nessa viagem, mas pensei, bobagem minha, ela está bem. Você teve uma intuição, né, querida? Eu já estava preocupada com a viagem desde o momento que eu decidi viajar, né? Mas eu não... Só se eu tiver uma intuição muito forte é que eu deixo de fazer uma coisa, né? Porque eu acho que a gente tem que ter coragem para enfrentar os nossos desafios. E não me arrependo absolutamente de ter ido. Se tivesse que ir novamente, né? Se voltasse no tempo, eu iria. Sinto nesse momento que sim, existe uma proteção que vem através da conexão com o Espírito Santo, com toda certeza. É isso aí. Não sou muito de me expressar, né? Ela tá falando que não escreve muito aqui nos comentários. Imagina, obrigada. Um beijo. Tô recebendo a sua energia. Mas com esse trabalho que você está nos proporcionando, eu estou me sentindo mais segura. Obrigada, meu Pai, por tudo. Boa noite abençoada para todos nós. Mas aí tem 2 comentários aqui que são imperdíveis, né? Por isso que eu resolvi ler os comentários. Ensina só o amor. Jaque, que partilha é essa sobre a sua história? Vocês viram? A primeira coisa que eu queria marcar aqui nos comentários é que a Dani teve a mesma intuição que eu, tá? Então tá todo mundo conectado, nossas mentes são uma só. Gostaria de relatar o que aconteceu comigo. Na quinta-feira, quando você deu o exemplo do acidente de carro, eu senti algo muito, muito estranho. Ela dobrou a palavra muito, tá? Intuiu também. Uma sensação que eu não sei explicar, mas foi muito rápida. Eu também. Na hora que eu tava aqui falando com vocês, veio um flash assim. Isso vai acontecer com você. E sumiu. Só me lembrei dessa sensação com você contando a sua história ontem. Pois bem, ontem eu fui buscar o meu filho, né? Aconteceu com ela então na terça-feira. De 12 anos na escola. Estacionei do outro lado da rua esperando por ele. Na porta da escola, que tem uma faixa de pedestre enorme, havia uma caminhonete grande parada para apanhar alguma criança. De repente, eis que surge o meu filho passando na frente da caminhonete correndo. Mas um outro carro estava subindo em uma velocidade consideravelmente alta para a via e não parecia ter a intenção de parar na faixa. O coração dela parou, né? O carro freou muito, muito bruscamente em cima do meu filho. Jaque, eu fiquei sem entender a minha reação. Tamanha foi a minha tranquilidade. Em outras épocas eu nem conseguiria dirigir. Fiquei absolutamente tranquila. Algo me dizia que estava tudo bem. Meu filho entrou no carro, expliquei para ele calmamente que ele só deve atravessar quando tiver a visão completa da faixa. Com certeza já tinha explicado, né? Mas a criança, filha de Deus perfeita, maravilhosa, né? Essa criança... aguardar o momento certo e etc. Ele se tranquilizou também. Agradeci o Divino Espírito Santo e segui, já que eu nem me lembrava mais disso. Detalhe que o pai dele, quando criança, sofreu um acidente desse jeito, na porta da escola, nas mesmas circunstâncias, com a mãe dele esperando do outro lado da rua, mas ele se machucou bastante. Olha o karma voltando aí. Olha o karma voltando. Olha o passado. Eu só vejo o passado. Olha o karma voltando. Eu tô toda arrepiada. Toda arrepiada. Toda. Jaque, nem sei mencionar tamanha gratidão pelo seu trabalho. Curas estão acontecendo. Muito obrigada de todo o meu coração. Fique com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu que agradeço, porque o Divino Espírito Santo, ele tá colado com a gente, tá? Ele tá colado com a gente. Eu não sei se vocês conseguem sentir isso, gente.
Mas o Divino Espírito Santo, ele tá colado com a gente. Por isso que eu tenho que vir aqui todo dia, para lembrar vocês disso. Porque para eu me lembrar, eu me lembro quando eu faço a minha lição, mas eu preciso lembrar vocês. É isso que ele me pede, tá? Provavelmente em 2024 vocês vão ter que me aguentar todo dia também. Renata Martins, assistindo pela segunda vez, agradeço a Deus pela sua vida. Eu que agradeço por estar agradecendo. Eneida, querida Jaqueline, professora Jaqueline, você é extremamente importante para nós, suas alunas e alunos. O seu relato com referência à sua viagem é um exemplo fortalecedor. Graças a Deus foi um livramento. Eu sou muito grata por estar inserida nessa egrégora. Sim, foi livramento. Foi total livramento. Eu paguei um karma imenso com uma batidinha no carro, que vai me custar alguns R$1.000. Mas eu vou pagar com gratidão, tá? Boa tarde, Gioconda. Boa tarde, professora querida. Tudo que é compartilhado pelos colegas é muito precioso. E os seus ensinamentos superam todas as expectativas. Muito obrigada. Eu que agradeço. Larissa, Jaque, gratidão por compartilhar sua experiência conosco. Seu carro será reparado no melhor momento possível, se Deus assim permitir. Eu adoraria ouvir falar sobre o seu retiro na Seichonoye, tá? Eu vou falar, tá bom. Grata pela jornada, caminhamos juntas. Aí, olhem o depoimento da Simone. Olhem a Simone, o que a Simone escreveu, é o segundo depoimento que eu queria ler aqui. Jack, hoje um rapaz, Simone Leal. Hoje um rapaz e uma moça de moto, voltando da escola e ambos sem capacete, bateram atrás do meu carro. Liguei a seta para entrar à esquerda e quando olhei para o retrovisor, percebi que eles estavam rindo e desatentos. Na hora, eu resolvi não virar e acelerar o carro para o impacto ser menor. Olha só, ela desviou para os infelizes lá, os incompetentes, não baterem nela. Desculpa, gente. Filhos de Deus perfeitos, inteiros, completos, maravilhosos. Mesmo assim, ele bateu atrás na minha traseira, caíram, amassou meu carro e ele machucou o punho. Na hora eu fiquei calma e não dei poder nenhum àquela situação. Foi o que eu fiz. Eu fiquei numa calma, gente, que vocês não têm noção. Eu era uma pastora evangélica ali falando com aquelas pessoas. Numa calma que vocês não têm noção. Acolhi os dois, ofereci ajuda, levei a moça para casa. O rapaz foi com a moto que não teve um arranhão. Agradeci a Deus pelo livramento, pois se eu não tivesse acelerado o carro e virado à esquerda, eles teriam voado por cima do meu carro. Quando eu cheguei em casa, perguntei ao Espírito Santo por que aquilo tinha acontecido justamente comigo. Risos, risos. E num tom suave me veio à mente, eu te usei para fazê-lo parar com a imprudência, pois era para ter sido fatal. Confesso que chorei, pois no momento do acidente, quando acolhi os dois como se fossem meus filhos, ele só me pedia desculpas e dizia, eu tô errado, eu não prestei atenção. E quando eu vi o seu relato, eu me arrepiei toda, tá? É me arrepiei, não é arrepiei não, é me arrepiei, tá? Verbo reflexivo. Deus é fiel. Detalhe, ele já tinha quase batido num senhor antes de mim, que chegou na hora do acidente e relatou que eles estavam em alta velocidade, tá? Então, gente, a bruxa está solta. A bruxa está solta. A bruxa está solta, ou pelo menos estava, né? E aí o Divino Espírito Santo nos protegendo a todos. Então, o que vocês veem? Vocês veem que eu falei, eu tô toda arrepiada, gente. Na quinta-feira, eu dei para vocês um exemplo que aconteceu comigo, aconteceu com a Simone e aconteceu com a... Peraí, quem foi? Com a Eu Sou a... Peraí. Deixa eu ver quem foi que falou aqui para eu não falar errado. A Dani teve a intuição e a Eu Sou o Amor, que é uma moça também, não sei o nome dela. Conta pra gente o seu nome, tá? Que veio o karma pra cair em cima do filho dela, mais karma pra ser resolvido em cima do filho dela. E ela
Gente, isso é o que eu falo pra vocês. E a gente vai falar disso na lição de amanhã. É estarmos sob a graça de Deus. Nós caminhamos sob a proteção de um guarda-chuva divino. Né? Tem uma passagem muito linda no Autobiografia de um Yogi, do Paramahansa Yogananda, que eles iam, sei lá, pra onde, fazer uma... Eles iam pra um... Sei lá, acho que iam pra um outro ashram na Índia, né? E aí, então, tava um sol escaldante e os discípulos falam pro mestre, falam, mestre, como a gente vai caminhar nesse sol? Não dá, a gente vai ter que andar muito. E Paramahansa calmamente diz para ele, o Senhor vai nos prover um guarda-chuva de nuvens. E eles caminham com as nuvens andando atrás deles até eles chegarem no outro ashram. Por quê? Porque tava todo mundo ali na mente certa, comandados por um iluminado, que foi o mestre Paramahansa Yogananda. Já contei para vocês, mestre Paramahansa Yogananda morreu e o corpo dele não entrou em estado de putrefação durante dias, quiçá durante meses. O corpo dele exalava um perfume, tá? Então, gente, o que eu posso falar depois disso? O que eu posso falar? Eu só posso dizer para vocês a verdade, que eu tive uma sensação muito ruim quando eu falei aquilo. Porque eu ouvi assim, aqui, agora, na frente de vocês, falando, isso vai acontecer com você. Mas não foi isso vai acontecer com você, não vai, não faça. Foi isso vai acontecer com você e o tom de voz era assim, e tá tudo bem. E nós vamos estar lá com você te apoiando. Tá? Então é isso que eu quero deixar com vocês. Essa é uma egrégora poderosa. Agora, se você quer estar nessa egrégora, meu querido, minha querida, você vai ter que se dedicar à sua disciplina espiritual. Eu fiquei uns dias sem fazer meu diário de mudança de atitude. Eu hoje fiquei mais de meia hora fazendo. Tava precisando muito. Faça o seu diário de mudança de atitude. Se você chegou aqui no vídeo, não fica me perguntando o que é isso. Vai e veja os primeiros vídeos da jornada da criança interior. Veja o vídeo do dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, até o dia 7, tá? Você precisa meditar. Você precisa orar. Você precisa fazer o seu trabalho. E esse trabalho é todo dia. E é como eu falo para os meus clientes. Compre um pingente de Divino Espírito Santo. Pendure no seu pescoço. Ah, não, Jaque, coisa mais brega. Eu sou homem, eu sou todo bonito, sarado, barriga tanquinho. Como eu vou usar um pingente do Divino Espírito Santo? Tem uns super masculinos. Você compra uma corrente, fina ou mais larga, como você gostar. E tem uns que são umas moedas com o Divino Espírito Santo colado em cima. Compre. Pendure no seu pescoço. Tá? Faça isso. O Divino Espírito Santo, ele não precisa que você ande de pingente. De jeito nenhum. Não precisa que você ore, não precisa que você medite, não precisa que você se conecte com ele. Você que precisa disso tudo. Deus, sem a gente, é Deus. Nós, sem Deus, não somos nada. E eu vou dizer para vocês hoje o que eu acho, hoje, à luz desses comentários, o que eu acho que me aconteceu foi o seguinte. Eu acho que o acidente que era para eu ter passado mesmo era o acidente da volta. Quando o cara me deu a ultrapassagem maldosa, pelo lado direito, correndo que nem um louco saindo do pedágio. Para mim, ali era o acidente. E ali ia ser uma coisa muito grave, eu ia me machucar muito, tá? Ali estava o pagamento da minha dívida kármica. No momento em que eu chego, o Divino Espírito Santo me juntou com aquelas duas pessoas para eu fazer na vida deles o que a Simone fez com os motoqueiros. Parar eles para eles não morrerem num próximo acidente. Ele e a menina grávida que estava com ele, a namorada dele, imagina a futura mãe do filho dele, tá? Então eu acho que o Divino Espírito Santo me usou para pagar o meu débito kármico ali com aquela pequena batida, né? Que a minha dívida foi super abatida, né? Com aquela pequena colisão,
parar eles dois, porque eles ficaram muito assustados. Eles não fizeram isso que os da Simone fez, mas eles ficaram muito assustados. Eu paguei meu débito kármico, ó, tô toda arrepiada. E o acidente na volta não aconteceu. Pra mim foi isso. Metafisicamente falando, esse foi o resumo do final de semana, tá? E a Simone também tá com o carro amassado. Agora nos resta juntar dinheiro para pagar o prejuízo, né? Levar o carro para lanternar. Assim que eu for fazer uma viagem mais longa, eu vou botar o carro na concessionária para lanternar. Tá bom, meus amores? Então, domingo nós temos live. E a nossa live de domingo vai ser um pouco diferente. A nossa live de domingo, ela vai ser uma revisão do capítulo 1, que é muito importante, uma revisão de introdução, uma revisão conceitual, tá bom? E sessão de perguntas e respostas para vocês todos, tá? Então eu vou ficar repetindo isso até domingo à noite, até domingo de manhã, tá? A live vai ser diferente, vai ser um fechamento do capítulo 1, vai ser um resumo que eu tô sentindo necessidade de fazer pra gente consolidar alguns conceitos que eu acho que ainda não estão muito claros, tá? E ainda tem um pouco de texto do Dr. Kenneth Wapnick que eu quero ler, que não li no início, porque a gente já tinha feito a playlist dos 50 princípios dos milagres, né? Já tem a playlist aí pra vocês, tá bom, meus amores? Então, eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso. A minha gratidão imensa por todos esses depoimentos, elogios, cumprimentos, orações, vibrações positivas, né? A minha gratidão imensa. Um beijo imenso pra vocês. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.